dos elementos das visualidades que estão em jogo na construção dessa nossa brasilidade, na construção desse nosso jeito de ser, que, que Lia de Itamaracá mostra para a gente nessas palavras, nesses sons, de uma forma tão especial e tão característica, né? Venho aqui também me solidarizar com as famílias que estão em situação de vulnerabilidade nesse momento tão difícil que a humanidade está vivendo. Está sendo difícil para todo mundo, mas venho aqui trazer um pouquinho de arte, um pouquinho de esperança, um pouquinho de encontro e de conversa, mas também não posso deixar de dizer para vocês que eu preferia 1000 vezes estar todos juntos numa sala, sentindo os cheiros, sentindo os sabores, tomando um cafezinho junto e fazendo esse encontro de uma forma mais quentinha. É muito estranho para mim ainda ficar aqui falando, olhando para um monte de carinha, é muito estranho isso tudo, mas que bom que a gente de alguma forma ainda pode se encontrar, que a gente pode partilhar. Eu sou o professor Leandro, meus amigos costumam me chamar de Léo, e é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou mestre em arte pela UERJ, sou licenciando e professor, quer dizer, tenho a licenciatura em artes visuais e sou professor no Colégio Pedro II, aqui no Rio. Inclusive, como o Marcelo disse, eu conto aqui com a presença de duas grandes pessoas que eu respeito muitíssimo, que são duas colegas, amigas, queridas, Ana Lu e Cacá estão aqui. Minha mãe está aqui também, então, assim, ela já mandou eu parar de roer unha, ela já mandou eu parar com não sei o quê. Então, imagina como é que não está meu nervosismo. Mas eu também trabalho como artista. Eu sou multilinguagens, então eu sou da dança, eu sou da música, eu sou da pintura, e eu gosto mesmo do negócio, assim, tá na sala de aula e poder partilhar os conhecimentos. A Sheila também está aqui, é verdade, Cacá está aqui me lembrando. Obrigado, Cacá, bem-vinda, Sheila. Sheila, colega de equipe que trabalha no nosso departamento de arte no Pedro II também. Então, eu quero aqui compartilhar com vocês eu pensei muito no título desse nosso bate-papo, inclusive tinha gente pensando que eu ia dar aula de educação do campo, que eu ia falar sobre educação do campo, e nem é isso, eu ainda estou me apropriando de muitas questões a esse respeito, mas é uma realidade que muito me interessa também, como campo de estudo, como campo de pesquisa. Eu acho que nós, como educadores, somos vitoriosos, mesmo sendo de redes diferentes, a gente sabe da especificidade das questões que cada uma tem, mas a educação do campo tem algumas questões que me atraem muito, que me interessam muito e que me fazem pensar em outras coisas que eu não tinha pensado até então. Então, assim, esse título, quando eu falo de olhares rurais e penso sobre olhares rurais na arte brasileira, primeiro, que assim, uma coisa importante para dizer é que eu não dou conta de falar de toda a arte brasileira, não é essa a proposta. A proposta é trazer aqui alguns artistas, algumas pessoas que produziram imagens e que produzem imagens que estão inseridas dentro desses olhares e dentro desses contextos das ruralidades e das questões do campo. Eu também não tenho aqui a pretensão ou a ideia de encaminhar o meu jeito de ver, o meu jeito de olhar para essas obras, de olhar para essas imagens e estabelecer isso como uma verdade. Quem é do campo da arte, como eu tenho os meus colegas aqui, a gente entende que cada indivíduo, que cada pessoa tem o seu modo de ver, tem o seu modo de ler e tem o seu modo de compreender essas imagens. Então, mesmo que você não seja da área de artes visuais, mesmo que você não seja especialista no campo, eu quero te dizer que você pode, autonomamente,
dadas as devidas proporções e os devidos encaminhamentos, você também pode olhar para as imagens e fruir essas imagens, compreender essas imagens. E como a gente costuma dizer nas nossas aulas de arte, você pode e deve ler essas imagens. A arte, ela carrega nas suas visualidades, ela carrega discursos, ela carrega narrativas, ela carrega formas de contar uma história, que quando a gente se apropria, quando a gente conhece, quando a gente entende o que está em jogo na criação dessas imagens e na superfície dessas imagens, a gente ganha uma autonomia e, como a gente costuma dizer para os nossos alunos em sala de aula, a gente costuma ganhar argumento para poder se defender. Então, quando a gente também traz para cá, para o contexto da educação do campo, uma abordagem brasileira, a gente está falando de valorizar a nossa identidade, de valorizar aquilo que nós temos enquanto construção social, sobretudo no momento em que a gente está tão atacado, que a nossa cultura tem sido tão atacada e que o investimento que é feito para olhar para a nossa arte tem sido cada vez mais esvaziado. Então, dito isto, eu vou compartilhar a minha tela com vocês e me digam, por favor, aqui pelo chat, que eu estou de olho aqui no chat também, se vai dar tudo certo. E aí eu não vou me ver mais quando eu compartilhar a minha tela. Mas a gente se vira. Qualquer coisa, por favor, abram o microfone, por favor, falem, me sinalizem aí qualquer questão. Bom, eu quero começar com essa imagem, e eu não vou falar sobre essa imagem agora, não. Eu quero ler um poema do Manuel de Barros, que está nesse livro aqui, chamado Arquitetura do Silêncio. E o título desse poema é O Punhal. Ele diz assim: eu vi uma cigarra atravessada pelo sol, como se um punhal atravessasse o corpo. Um menino foi, chegou perto da cigarra e disse que ela nem gemia. Verifiquei com meus olhos que o punhal estava atolado no corpo da cigarra e que ela nem gemia. Fotografei esta metáfora. Ao fundo da foto aparece o punhal em brasa. Arte não tem pensa. O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Isto seja, Deus deu a forma, os artistas desformam. É preciso desformar o mundo, tirar da natureza as naturalidades. E é com as palavras do grande Manuel de Barros, que está sempre presente, ele me deixa menos nervoso. Eu, quando leio Manuel de Barros, eu dou uma relaxada e consigo falar com mais tranquilidade. Essa primeira imagem e essas duas aqui são de uma artista chamada Adriana Laffer. Ela é uma fotógrafa que fez uma colaboração e junto ao Manuel de Barros, ela produziu esse livro que é de onde eu tirei esse texto. E a Adriana Laffer, assim como o Manuel de Barros, se aproxima dessa questão subjetiva, mas sobre esse olhar para as pequenezas da vida, para as pequenas coisas que fazem parte da vida. E essas imagens da Adriana, elas falam também desse espaço e desse contato com a natureza. Quem conhece o trabalho do Manuel de Barros sabe que ele tem uma questão muito próxima da natureza, das coisas simples da vida, e como ele mesmo fala, das pequenezas da vida. Então, os dois trabalham juntos na produção desse material e criam essas imagens que são textos e essas imagens que são cor, forma e fotografia. Então, eu começo aqui falando que a nossa expressão subjetiva, ela também entra no jogo
dessa criação de imagens, e ela também pode entrar em diálogo com aquilo que a gente tem de mais profundo, mas também com aquela nossa forma de ver e de enxergar alguma coisa. Certamente, todos nós aqui, arrisco dizer, todos nós aqui, já fotografamos alguma coisa com o nosso celular ou com aquela câmera antiga. E ao fotografar essa coisa, aquilo que estava na nossa mente, os nossos interesses, os nossos gostos entraram ali no jogo dessa criação. Quando a Adriana produz essas imagens, ela produz essas imagens não para ilustrar os poemas do Manuel de Barros. Quando eles falam sobre esse trabalho deles em parceria, eles partem desse princípio, do princípio da parceria. Então eu já trago aqui uma questão que é muito importante para a gente que é do campo da arte, que a arte ela não é uma ilustração, ela não é um apoio para alguma outra área. Arte é arte. E a arte fala dessa nossa subjetividade e desse nosso lugar que precisa ser levado em consideração nas nossas propostas educacionais, por exemplo. Então, como eu estou falando aqui para professores, e aí eu já começo aqui também trazendo essa questão, é que essas imagens elas não ilustram o texto, elas trazem tanto texto quanto o próprio texto. E aí, o que eu quero aqui fazer com vocês? Eu trouxe algumas imagens brasileiras, de brasileiras e brasileiros, por isso eu começo com uma mulher, inclusive, apesar dos outros artistas terem uma questão, apesar dos outros artistas serem homens, mas eu optei por começar pela Adriana para fazer também essa lembrança de que essa construção é feita por mulheres também. Eu trago aqui algumas imagens que vão... Eu já vou passar aqui para a próxima. Eu vou voltar aqui no chat de vez em quando, só para ver se ninguém está falando nada. Mas, por favor, podem abrir o microfone se eu tiver com alguma interrupção, alguma coisa assim. Mas eu trago imagens que não são, como eu disse, uma proposta de panorama, nem nada disso, mas são uma proposta da gente conhecer, conversar e pensar um pouco a partir dessas imagens. Então, a partir daqui, a gente vai nesse bate-papo. Eu trouxe essas 3 imagens que estão na Pinacoteca de São Paulo, e eu quero fazer aqui uma provocação, tá? Não, se vocês quiserem responder no chat, eu vou ficar muito feliz, porque daqui a pouco eu volto lá e vejo também. Eu quero te perguntar uma coisa. O que é que você percebe que existe em comum entre essas imagens? Quais são as semelhanças, as distinções, os encontros, as questões, os temas que essas imagens têm em comum? Onde essas imagens se encontram e onde essas imagens se afastam? Onde essas imagens têm elementos que entram em diálogo e onde essas imagens também se distanciam? Quais são os elementos formais em termos de cor, forma, figura e fundo? Quais são os elementos culturais que estão aí nessas imagens? Mas o que a gente pode dizer aqui? Quais são as histórias que essas imagens estão contando ou que histórias essas imagens querem contar? Então, respondam aí no chat, durante o nosso bate-papo, o que vocês percebem em comum entre essas imagens. E digo mais, o que vocês percebem em comum em todas as imagens que a gente vai ver daqui para frente. Só para ajudar aqui na nossa conversa, a gente tem aqui uma obra do Farcas, uma obra do Portinari e uma obra do Almeida Júnior. Bom, e aí, eu trago aqui 2 imagens, eu vou trazer mais ou menos 2 imagens de cada artista que eu vou falar para a gente poder ter tempo para conversar. Eu trago aqui uma série chamada Série Nazaré do Macanjuba, feita pelo Alexandre Sequeira entre 2004 e 2005, onde ele faz o seguinte, gente, ele
vai lá para o interior de Belém e ele faz uma imersão nessa comunidade, no sentido de conhecer essas pessoas, dialogar com essas pessoas, se aproximar dessas pessoas, dos seus imaginários e dos seus discursos. E aí ele vai passando de casa em casa e pede um tecido, um lençol, uma renda, elementos tecidos que fazem parte ali do dia a dia das pessoas e, em troca, ele faz uma foto dessas pessoas. Muitas dessas pessoas da série que o Alexandre Sequeira fotografou, inclusive nunca tinham sido fotografadas na vida. E aí é interessante que em seguida ele faz um trabalho de impressão da fotografia dessa pessoa na superfície do tecido da própria pessoa. Então a gente tem aí a dona Benedita, por exemplo, com a sua foto, com a sua imagem dentro da sua casa, dentro do seu espaço, dentro do seu lugar, com o seu próprio tecido feita por esse artista. Esse é aquele tipo de imagem que faz a gente lembrar das relações afetuosas que a gente tem com os lugares que a gente habita, com os lugares onde a gente mora. E aí eu já faço aqui uma pergunta para você. Quantas vezes você já fotografou o seu bairro? Quantas vezes você já fotografou a sua casa? Quantas vezes você já fotografou a sua cidade? A gente fica com aquela ideia de que às vezes não é bonito ou não é interessante, mas olha que possibilidades a gente tem aqui. Esse trabalho do Alexandre Sequeira também fala um pouco a respeito dessas memórias, né? Dessa memória que a gente tem da nossa própria imagem. Lá em casa, minha mãe está aqui, não me deixa mentir, a gente tem nossa caixa de fotografia, né? E a fotografia no papel, né? Então a gente fala também desse suporte, que aí é um suporte de tecido, mas a gente também tem lá a fotografia no papel e ali essas fotografias vão despertando na gente tantos interesses, né? E aí também tem a dimensão da alteridade, desse outro como participante dessa construção desse imagético. Bom, a gente está aqui falando de interior, a gente tá aqui falando é, a gente está aqui falando de pessoas que estão afastadas do centro, e daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso também, mas eu trago aqui, para entender um pouco mais dessas histórias, eu trouxe aqui duas imagens que não são brasileiras, mas é para a gente poder situar de onde é que eu estou partindo. A gente tem na arte movimentos artísticos, artistas que vão se reunir em torno de um tema, em torno de uma questão. E houve um grupo de artistas que se intitulou realista. Os artistas realistas vão pintar a realidade, eles vão pintar aquilo do jeito que é, vão pintar a cena do jeito que ela é. E aí a gente tem um contexto interessante nessas imagens, porque aí, por exemplo, são mulheres peneirando o trigo de Courbet. Então, a gente tem ali atrás uma criança curiosa, olhando alguma coisa ali dentro dessa estrutura. Tem a própria mulher peneirando trigo, disse que ela está com o cabelo um pouco desgrenhado. Lá ao fundo, a gente tem uma parede que lembra a parede da casa da minha bisavó, por exemplo, a paredinha descascada. E ali ela está numa ação que foi retratada pelo artista, tal qual essa ação ela é. Diz a história que aí são as duas irmãs do Courbet, então ele pintava inclusive as pessoas que ele conhecia, e ele trazia modelos reais para suas imagens, e ali atrás disse também que era o filho ilegítimo do Courbet. Bom, em seguida eu trago aqui as espigadoras do Millet, que também, mais uma vez, vai trazer essa realidade tal qual ela é. Só que também vai falar desse olhar dos artistas deslocado para outro lugar. A gente sabe que na história da arte a gente tem muitas imagens que vão valorizar uma questão mais clássica, uma questão da beleza clássica, e de imagens que vão ter uma preocupação de retratar a burguesia ou os grandes reis. Esses artistas realistas vão trazer questões de classe para as suas imagens. Então, eles vão começar a reproduzir nas suas pinturas pessoas comuns, pessoas do povo, pessoas empobrecidas, pessoas trabalhadoras e que estavam
excluídas dessa discussão visual até esse momento. Então, para começo de conversa, eu trago esses dois artistas, porque eles, lá na Europa, lá na França, eles vão começar a problematizar esses olhares para esses espaços, que são espaços que até então não eram representados na arte. Para mim, para Nalu, para Cacá, para Sheila, que estamos aqui, esses discursos fazem parte das nossas aulas de arte, tá, pessoal? Isso é o que a gente já fala quando a gente dá aula de século XIX, e aí eu estou trazendo aqui um pouquinho dessas práticas que a gente faz, das conversas que a gente tem e das práticas que a gente faz com os nossos alunos na escola. Seguindo, eu trago aqui um rio que, para quem é de Campos, principalmente, aí é um rio muito conhecido, é o Rio São Francisco. É uma pintura do Franz Post, que é um artista que vem para cá, para o Brasil, e ele vai ter esse olhar estrangeiro, vai ter, inclusive, como característica o fato dele ser um dos primeiros artistas a pintar as paisagens brasileiras e que está dentro desse contexto de colonização, que está dentro desse contexto da ocupação da terra e da invasão dessa terra também, né? Que a gente sabe muito bem. O Rio São Francisco também ele traz para a gente aí uma questão da disputa por essa terra, da disputa por esse local, pela apropriação de recursos que o próprio rio proporciona. Então a gente tem aí futuramente, né, em seguida, as questões das hidrelétricas, mas também dessa produção de alimentos, porque você está perto do rio e você está melhor beneficiado nas questões de cultivo. Então o Franz Post ele vai começar a representar essas imagens e pintar essas imagens tal qual elas são, e aí aqui a gente já não está mais falando do realismo, eu só estou trazendo mais um artista para a gente poder discutir, mas é um pintor de um gênero de pintura que é a paisagem, que vai mostrar o Brasil como ele é, esse primeiro Brasil, esse Brasil inicial. Mas aqui a gente está falando de um contexto, a gente está aqui falando dentro de um contexto de colonização, de um contexto de ocupação dessa terra e de como essas imagens vão ser reproduzidas e vão ser reproduzidas não, como essas imagens vão ser lidas e conhecidas para quem não é brasileiro. Mas a gente também vai ter artistas como Iberê Camargo, que vai trazer a paisagem brasileira, a paisagem do interior nas suas reproduções, nas suas criações. Eu vou ler aqui um pedacinho do que ele fala sobre essa obra, que se chama Paisagem, de 41. Ele traz assim, ó. Esse casario que falo, essas árvores desnudas pelo inverno, esses salgueiros chorões, essa água verdosa, com manchas de sol, todas essas coisas de que falo estão nos quadros que ali pintei. São registros, são emoções transformadas em cor. A sua realidade e a sua eternidade estão na palavra do poeta e na visão do pintor. Então, o Iberê Camargo, quando traz essas pinturas, ele traz essa paisagem que é próxima do lugar onde ele habita, ele está ali no contexto dessa Porto Alegre da década de 40, ali no Rio Grande do Sul, e o jeito como o Iberê Camargo vai pintar vai trazer uma espontaneidade para essas cenas, um gestual. Quando a gente em arte fala de gestual, a gente está falando dessa pincelada. Vejam bem, olha a pintura do Franz Post e olha essa pintura que o Iberê Camargo traz. As duas têm uma questão de forma diferente. A forma dessas árvores ela já tem uma liberdade de um gesto que não é uma liberdade ao acaso, tá? Ele sabe o que ele está fazendo. Mas engraçado que essas imagens do Iberê Camargo inicialmente, eu já pude vê-las de perto, lá no instituto onde estão todas essas obras, ela foi rejeitada, né? Ela não foi aceita pela sociedade porto-alegrense ali naquele momento, tanto que ele vem para cá, para o Rio de Janeiro, para poder continuar os seus trabalhos. Então aí eu já deixo a questão aí para vocês. Vou voltar no chat para ver se está tudo bem.
Ok, eu acho que está tudo certo. E aí, falando de rejeição, eu trago aqui o Almeida Júnior, né? O Violeiro. Essa é uma obra que está na Pinacoteca de São Paulo também. E aí eu pergunto para vocês, quais estereótipos essa imagem ela fala? Né? Quais estereótipos essa imagem traz para a gente pensar? Eu não vou aqui fazer uma leitura dela, não. Eu vou deixar a pergunta para vocês, porque eu acho que é um jeito também da gente deixar perguntas no ar para poder conversar daqui a pouco. Mas essa é uma das imagens uma das tantas imagens famosas do Almeida Júnior, mas que traz essa figura do cidadão que está lá no interior e da cidadã que está lá no interior vivendo a sua vida. Uma outra imagem do Almeida Júnior também que eu queria trazer para vocês é essa, chamada Amolação Interrompida. Ele lá no final do século XIX estava pintando isso, enquanto vários outros artistas estavam pintando outros temas também. A gente tinha artistas ali pintando a nudez, tínhamos artistas pintando paisagens, tínhamos artistas pintando questões religiosas, tínhamos artistas pintando natureza morta, que são imagens de flores, pães e mesas arrumadas. Então, eu pergunto aqui também com o Almeida Júnior, eu faço uma outra pergunta. Quem é que enxerga esses modos de ver? E pergunto também sobre hoje. Quem é que olha para esse modo de viver, desculpe, quem é que olha para esse modo de viver hoje e está retratando, cantando, pintando, desenhando essas cenas, essas imagens? Eu acho que aqui fica mais uma pergunta para a gente pensar. Eu tenho essas imagens quadradinhas aqui ao lado, são detalhes que eu fotografei quando eu estive lá, para a gente poder olhar mais de pertinho o que o Almeida Júnior estava pintando e por que ele estava pintando isso. Deixo aqui essa questão. Uma outra imagem também que me interessa muito para essa conversa é essa é essa pintura do Portinari, que é a colheita de feijão. Esses dias eu tive no interior, eu tive no assentamento, e eu trouxe feijão colhido lá do assentamento, e essa imagem me fala sobre os saberes e os fazeres que estão em jogo, que estão em torno dessa colheita e dessa atividade pintada pelo Portinari desse outro jeito. Vejam bem, aqui a gente tem uma imagem que tem um apelo um pouco mais próximo da realidade. Mais uma vez, eu não estou aqui falando de um artista realista, e não estou trazendo isso especificamente, mas eu estou aqui tentando diversificar essas possibilidades para a gente poder conversar. E aí a gente tem o Portinari que vai esticar essas formas, ele vai geometrizar essas pessoas, ele vai colocar ali a questão geométrica um pouco mais à tona no trabalho dele, ele não vai nessa obra especificamente deixar as cores tão vivas. Por que será que o Portinari fez assim? Mas, de todo jeito, é mais uma imagem que traz essa brasilidade, que traz essa questão para a gente pensar. E caminhando para o final, eu trouxe aqui duas imagens da série Terra, do Sebastião Salgado. Né? Eu começo com fotografia e termino com fotografia, que é essa menina sem terra estudando. O Sebastião Salgado ele vai ter uma série desse livro aqui, chamado Terra, onde ele vai trazer todas as questões de luta pela terra, de acesso à terra, enfim. Mas vai fotografar essa realidade tal qual ela é. Vai fotografar essas pessoas no seu lugar, nos seus espaços. Então é um artista que eu costumo trazer muito para as conversas, principalmente com os meus alunos de fotografia, sobre como é que a gente olha e sobre como é que a gente vê e como é que a gente consegue fotografar essas realidades. É importante lembrar aqui de uma coisa, eu estou aqui dando uma coladinha nas minhas anotações, quando a gente fala
dessa ideia do interior, dessa ideia da pessoa assentada, ou da pessoa que mora em área rural, como uma pessoa que está longe, que está afastada. Afastada de onde? Onde é esse centro? O centro da minha vida, por exemplo, é ali em Duque de Caxias. É ali, apesar de eu não morar lá, o meu centro é lá. Meu centro não é aqui, que é ali onde está minha família, onde está minha avó, onde está minha mãe. Então, que centralidade é essa, né? É uma coisa para a gente pensar também. E também por conta, voltando lá no Franz Post, é por conta dessa vida que é ali, que está em torno do Rio, ou no nosso caso aqui, por exemplo, que está no litoral, e essa centralidade comercial, econômica, se estabelece aqui, e tudo que está à borda é marginal. Então fica aqui a minha provocação também para a gente conversar. E aí eu trago, já que somos professores, essa menina estudando, fotografada também pelo Sebastião Salgado, e enquanto ela estuda, ela toma conta dos seus 2 filhos, dos seus 2 irmãos, desculpa, e num contexto onde a sua mãe foi trabalhar, e ela está ali, estudando e tomando conta dos seus pequenos irmãos. Isso me lembra muito a minha própria família, me lembra muito eu, quantas vezes fiquei com a minha irmã quando minha mãe precisava ir trabalhar, por exemplo. Então, eu me vejo nessas imagens de alguma forma, mas eu também vejo que a expressão artística, a expressão poética, a expressão fotográfica, aqui nesse caso, pode nos fazer falar coisas e contar histórias de tantas maneiras. Eu quero terminar lendo um trechinho aqui do livro do Sebastião Salgado, mas aqui esse texto foi escrito por Chico Buarque, e ele chama Assentamento. Eu queria ler para vocês e já agradecer. Quando eu morrer, que me enterrem na beira do Chapadão, contente com a minha terra, cansado de tanta guerra, crescido de coração. Tô Apu de Guimarães Rosa, né? Zanza daqui, zanza pra colar, fim de feira, periferia afora. A cidade não mora mais em mim, Francisco Serafim, vamos embora. Ver o capim, ver o baobá, vamos ver a campina quando flora. A Piracema, rios contra vim. Binho, Bel, Bia, Kim, vamos embora. Quando eu morrer, cansado de guerra, morro de bem, com a minha terra. Cana, caqui, inhame, abóbora, onde só vento se semeava outrora. Amplidão, nação, sertão sem fim. Ó Miguel, Miguelim, vamos embora. E é isso, meus companheiros e companheiras. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Nós agradecemos, professor Leandro. A gente tem um desafio enorme, né? Assim, a provocação que você fez, né? Assim, que você desenvolveu na tua análise, nos desafia como olhar, né? Como nos encher dessas visualidades, como nos tirarmos da inércia nesse momento, né? Nesse momento de isolamento, de como essas imagens, a produção visual, a criação visual, ela nos provoca a compreender, a tentar compreender parte da realidade a partir das artes visuais. E acho que essa provocação nos enriquece enquanto equipe, enquanto professores, enquanto pesquisadores, porque não só as imagens, não apenas as imagens dos grandes artistas imortalizados, mas as nossas imagens, né? As imagens que os educadores, que os pesquisadores vêm desenvolvendo ao longo da sua vida profissional e pessoal. E isso nos inquieta, né? Assim, olhar para além, né? Olhar para essas diferentes realidades do campo, né? Campos dos Goytacazes é o maior município do estado do Rio de Janeiro, né? Em termos de território. Tem um assentamento só em Campos, que é maior que toda a mancha urbana de Campos, que é o assentamento Zumbi dos Palmares, que fica entre Travessão e São Francisco de Itabapoana. E essa realidade, né, essa realidade que você nos provoca no finalzinho da tua fala sobre o olhar, né, de uma menina sem terra estudando, né, na ideia
do olhar sempre como precariedade, do olhar como distante, como olhar como o periférico, ele nos interpela na tentativa de compreender como essas imagens ganham força e como essas imagens elas se tornam atemporais, né? Então, já de antemão, queria te agradecer muito por essa possibilidade de leitura, de diálogo, e aí nós vamos abrir o microfone, a gente pode se inscrever pelo chat, vamos abrir o microfone para perguntar ao professor Leandro, para deixar algumas contribuições, que essa proposta da roda de conversa é essa. A gente é provocado, né, pelo nosso convidado, pela nossa participação especial, e a gente também pode né, se colocar para exatamente fazer esse nosso exercício de reflexão e de compreensão dos processos, né, dos fenômenos sociais. Mais uma vez, obrigado, professor Leandro, eu, Marcelo e Aparecida Lobato. A gente agradece muito, em nome da Coordenação de Educação do Campo, do município de Campos, a presença de todas vocês aqui, e agora a gente abre para o debate. Obrigado. Pessoal, não paga para se inscrever, não, tá? Não paga para falar, não, viu? Eu vou fazer são alguns comentários aqui bem rapidinho, porque eu quero muito ouvir vocês, mas eu realmente estou impressionado com as leituras que vocês fizeram. Eu estou correndo o olho aqui, e é isso mesmo: é o trabalho de quem é invisibilizado, é o trabalho de quem é subjugado, é esse homem e essa mulher que é essa figura que está ali como trabalhador. Ana Lu coloca uma questão importante sobre as respigadoras, elas são as pessoas que estão catando o resto da colheita. O respigo depois que a colheita é feita, depois que leva o trigo, ainda tem ali o resto. Então, é uma questão importante. O Marcelo falou sobre a influência do Millet no Almeida Júnior. Os artistas brasileiros vão ser influenciados pelos europeus. Nesse momento da história, a gente vai ter uma influência muito forte. Até hoje é assim. Mas, em seguida, por isso eu começo com a Adriana Laffer e por isso que eu comecei com o Alexandre Sequeira, que são artistas brasileiros que estão olhando para essa brasilidade do ponto de vista brasileiro, é o brasileiro olhando para brasileiro. Isso aí. Quero ouvir vocês, quero ouvir vocês. Iris, pode falar, querida. Você se inscreveu primeiro, pode falar. Oi, oi, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Estão me Sim, ouvindo? estamos te ouvindo, sim. Tá. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar o palestrante, né? Boas colocações. Estava aqui toda hora tentando analisar as imagens, né? E dizer que é isso, né? A gente tentar compreender as culturas, as diferentes culturas, né? Através daquilo que é mais cotidiano, né? O trabalho, o meio, o sustento de cada um. Eu achei muito interessante as diversas fotografias, né? Que quando a gente estuda uma fotografia, você conhece a cultura, o trabalho, as desigualdades sociais de uma determinada sociedade. E todas as fotos que ele mostrou nos possibilita analisar dessa forma, né? Entender que vivemos em uma sociedade onde a gente pode compreender uma cultura como não só uma cultura, mas como várias culturas, né? Como a gente coloca, alguns antropólogos também trabalham esse conceito, não falar de cultura, mas sim de culturas, né? Franz Boas, por exemplo, ele trabalha com esse tema, né? Eu acho que é muito importante isso. Aí eu cheguei até a colocar aí, se alguém quiser responder, outra pessoa, ou o próprio Leandro, né? Como trazer essa valorização da cultura local para dentro do ambiente escolar, haja vista que muitas das vezes é desvalorizado, né? A própria comunidade busca valorizar o que é do outro, o que está externo a ela, né? Tem esse preconceito, muitas das vezes, com a cultura local. E é só isso, só obrigada aí.
Eu não vou responder, não, eu quero ouvir vocês. Boa tarde, Maria do Carmo. A minha conexão está muito ruim. Vocês estão me ouvindo? Leandro, você está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu não sei o nome da moça que falou antes de mim. Como é que era o nome dela, Leandro? A Iris. A Iris. Iris, quando você falou, o que você me lembrou, de quem você me lembrou, foi do Paulo Freire, que ele o tempo todo diz que a gente tem que buscar na nossa história, no campo, na cidade, as imagens, até para você poder educar mesmo aquele aluno. Você levava antigamente para o Nordeste, né, um lugar da seca, você levava uma imagem da neve, num lugar em que você não tinha água, né, que você não tem água. Então, o tempo todo o Brasil estava buscando no exterior alguma coisa. Então, quando você fala, você me lembra imediatamente do Paulo Freire, da Pedagogia do Oprimido, em que ele vai dizer que nós temos que buscar dentro da nossa cultura, porque a gente tem mania de dizer, ele não tem cultura. Ele não tem que cultura que essa pessoa não tem, né? Na verdade, ele tem sim a cultura dele. Então, eu acho que as pessoas, os seus meios, elas devem incentivar o tempo todo. Quando o Leandro apresentou esse que eu não conhecia, essa história que a pessoa fotografa logo no começo e ele printa a imagem no tecido, me lembra de um filme da Fernanda Montenegro, que ela chega numa cidadezinha e tem aqueles panos, aqueles santos, eu esqueci, acho que era Central do Brasil o filme. Então, assim, toda a história do Brasil que a gente acaba excluindo. Então, era isso que eu queria deixar registrado aqui. Parabéns, Leandro, maravilhosa apresentação, estou emocionada com o seu trabalho. Era o que eu queria falar. Um beijo a todos. Ana Keila. Porque eu estava tentando abrir, gente. Desculpa. A gente nunca se adapta a esse processo aí. Eu acho que essa fala aí da companheira da Iris é muito boa, porque remete a gente, assim, qual é a cultura que a gente legitima, a gente escola, né? Legitima no interior de nossas escolas, né? Porque os alunos trazem essa interiorização como a colega também falou de Paulo Freire, né? Paulo Freire vai colocar isso para a gente também, de que a gente traz o dominador dentro da gente, né? E é assim, a gente traz uma cultura dominante dentro da gente e a gente muitas vezes não consegue, enquanto educador, até por nossa formação mesmo, fazer um trabalho contra-hegemônico, né? E trazer, então, aí uma outra dimensão, que é essa cultura do cotidiano, da gente se ver como produtor de cultura, né? E uma outra cultura que não é essa hegemônica. Então, assim, eu acho que tem um papel da educação aí, da gente saber ler as imagens, né? E discutir essa indústria cultural que dizem que aí, num senso comum, diz, é a cultura que a criança traz. Não, não é a cultura que a criança traz, é a cultura hegemônica que se coloca. E nos colocarmos como sujeitos produtores de cultura, olhar para o campo como um local de produção de cultura e da produção da cultura da classe trabalhadora, né? A gente viu aí nas imagens, né? O povo trabalhando, né? É isso que a classe trabalhadora faz, trabalha. Tem vários cantos de trabalho também, né? Que as mulheres, as lavadeiras, né? Cantam no seu processo de trabalho. Por que a gente não traz essa cultura para o interior da escola, né? Então, acho que é muito importante essa reflexão toda aí que trouxe com as imagens, e a gente pode ampliar, né? Ele mesmo falou, Léo falou o quanto que ele é multilinguagem, né? A gente tem isso em todo o campo da arte, né? A cultura da classe trabalhadora.
Então, a gente tem que aprender a trazer para o interior da escola essa. Eu acho que é um desafio muito grande para a gente que é educador do campo. Obrigada. Michele Moraes. Bem, boa tarde. Queria parabenizar o Leandro, né? Também compartilho da sua disciplina de artes. Adoro também, trabalho da mesma forma com leitura de imagem. Eu acho que leitura de imagem é importantíssimo. Eu sempre busco, desde quando eu entrei na rede, eu trabalho com escola do campo, né? Que é a minha escola lá. Eu escolhi ir para lá. E é uma escola muito grande, de mais de 1.000 alunos. E, assim, eu amo trabalhar lá. E eu sempre busco muito a realidade deles, né? Trabalhar sempre muito a realidade deles. Dar muita voz ao que eles têm a dizer, né? Eu primeiro pesquiso qual é a realidade, a necessidade que eles, né, gostariam de estar discutindo, e aí eu trago para o campo da arte. E eu consigo muitos frutos, né, principalmente com essa leitura de imagem, de dar voz a eles. E aí eu fico muito preocupada, e aí no Estado, eu também sou funcionária do Estado, e também fui trabalhar lá, né, lá perto tem um CIEP, e também fui trabalhar na mesma localidade. E aí eu fico muito preocupada nesses dias de hoje, né, com a pandemia, porque o Estado ainda a gente tem aulas, né, na plataforma, online, que também não são muitos que entram, tá? São pouquíssimos em relação à escola central. Aí tem gente que fala assim, mas lá na minha escola muitos alunos entram. Gente, a minha realidade é outra, completamente diferente. Eu tenho alunos que não moram em Travessão, moram muito além de Travessão, né? E aí eles não têm acesso, simplesmente eles não têm acesso. E aí, como que chega isso, né? Porque hoje todo mundo, eu estou vendo a discussão, né, no país, porque a educação e a educação online é muito bonitinho para particular, escola, né, particular, onde, né, as crianças têm mais um acesso. Agora, essa última foto do Sebastião Salgado, maravilhoso, né, eu amo ele de paixão, ele traz uma realidade, assim, lindíssima, assim, veio meus alunos na cabeça. Vieram meus alunos, assim. Porque eu imagino que seja assim mesmo, porque o pai ou a mãe saem para trabalhar e eles dependem do celular, não é computador, eles dependem do celular do pai e da mãe, onde tem vários irmãos que também precisam estudar, muitos não conseguem entrar no horário, né, que tem a aula ali estipulada, vai fazer atividade muito depois, porque tem que esperar o celular, né, o único celular da casa chegar, para fazer, e aí vem a conexão, que muitas vezes não é muito boa, né, na maioria dos casos, e outros que nem isso tem. E os da prefeitura, nem esse acesso tem, nem aula online tem. Aí a preocupação, será que eles vão retornar depois? Que isso tudo, né, acabar? Essa é uma grande preocupação que me deixa muito angustiada, né? Porque você está aqui, você tenta fazer o melhor, você tenta explicar, sabendo que numa turma de 35, só 9 ou 10 ou 8 aparecem ali. Então, você está dando aula apenas para aqueles 8 e os outros, né? Então, uma desigualdade já é desigual para eles, porque há vamos dizer, esse olhar diferenciado lá para eles, porque eles estão lá no campo, eles estão lá afastados, eles estão, parece que em outra cidade, né? Mas não, faz parte do mesmo, né? Está na mesma cidade. Só que, assim, lá e nós aqui, né? E continua a mesma coisa na questão de internet, na questão de todos estarem no mesmo barco. Na verdade, não é, né? Então, essa é só assim, uma colocação, sabe, Leandro? Como professora de arte, a gente é muito assim, né? Um beijo para o Marcelo, parabéns para os organizadores. Que bom colocar essa questão da arte, né? Vocês colocarem logo
essa temática, né, arte, né, porque às vezes o conteúdo, a arte, né, a disciplina, a arte, ela é muito afastada, né, muito, né, renegada, deixada de lado, e ela é tão importante quanto, porque ela complementa todos, né, e eu vi aqui no chat alguém, as imagens, teria que ser trabalhadas em todas as disciplinas, sim, porque o nosso mundo é imagem, né, nós somos rodeados de imagem o tempo inteiro. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. A gente tem a Flávia, a Câmara também inscrita aqui, Flávia. Boa tarde a todos, todas. Eu sou amiga do Leandro e o Leandro me convidou, somos colegas de trabalho, ele me convidou para estar aqui, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria comentar sobre a pergunta da Iris, né? Como é que a gente coloca em prática a valorização da cultura local dentro dos ambientes escolares? Eu acredito que a gente só consegue valorizar a cultura local quando a gente pega essas pessoas, no bom sentido do pegar essas pessoas, e dá para eles o espaço do poder. O espaço do poder é o espaço da escola. Então, eu vou aproveitar com outro comentário que tem aqui também da Ana Lu, Stefan, que ela falou do lugar de fala, né, que a arte dá a possibilidade do lugar de fala para essas pessoas, porque uma coisa é a escola dizer que isso é muito bom, que é muito interessante, que ser, aí na realidade de vocês, né, que ser um agricultor é uma profissão importante, fundamental para a sociedade. Uma coisa é a gente falar isso. Outra coisa é a gente trazer essas pessoas de fora da escola para dentro da escola e nós, professores, sentarmos e ouvirmos essas pessoas nos ensinarem alguma coisa. Eu acho que isso é o fundamental, porque na hora que a gente faz isso, porque nós somos, dentro da construção de sentidos da escola e do professor, nós somos os detentores do poder e do saber. O saber é poder, né? Então, por mais que a gente não tenha essa visão da nossa prática, é assim que nós somos vistos nas comunidades que nós trabalhamos. Eu tenho uma experiência numa situação na escola onde eu trabalho, de uma criança numa situação de exclusão social, embora do contexto dele social ele fosse uma pessoa super articulada ou popular, dentro da escola ele não era o popular. O pai é mestre de bateria de uma escola famosíssima no Rio de Janeiro, e o pai dele tinha muita dificuldade em estar na escola, né? Ele não ia, a gente chamava, a gente não conseguia falar com ele e tal. E um dia nós colocamos essa pessoa que tinha tanto constrangimento. Vocês imaginam uma pessoa que é mestre de bateria de uma escola de samba, com vergonha de falar com uma professora de 1,60 m? É uma coisa... É muito contraditório isso. Por que ele não queria estar na escola e falar com a gente, né? Uma pessoa que se expõe na avenida para o mundo inteiro ver. E aí nós chegamos a essa hipótese. Talvez ele não perceba que aqui é um lugar que ele possa estar. E a nossa atitude com ele foi simplesmente convidá-lo como mestre, porque é assim que são chamados, né? Mestres, e convidá-lo para que ele mostrasse a arte dele dentro da escola. E a partir daí a gente conseguiu ter um contato muito mais próximo com essa família e com essa pessoa, a ponto dele ajudar a escola com outras coisas, nos instrumentos, enfim. Eu estou dando esse exemplo porque uma coisa é eu falar para a criança assim, olha, aqui na escola você tem o amigo que tem situações diferentes das suas e tal, mas o seu pai também é super importante, porque ele traz alegria para a gente no carnaval. Outra coisa é eu trazer essa pessoa e essa pessoa poder falar daquilo que ele faz. E aí é o que a Ana Lu colocou ali no chat da questão do lugar de fala. É a valorização dessa pessoa, daquilo que ele faz e do que ele representa, né? E eu acho que isso muda a concepção da comunidade em relação à escola, muda a concepção da escola em relação à comunidade, porque a gente começa a reconhecer que isso é saber, isso é conhecimento, e das crianças também. Obrigada pela oportunidade. Tem alguém inscrito? Eu queria... Não, no momento não tem ninguém inscrito, não. Se quiser fazer uma fala agora, Leandro, fique à vontade.
né? Eu só Porque queria fazer uma fala antes da sua, que é coisa rápida, sobre aqui a lista de presença. Pessoal, a gente colocou aqui o link no chat, que é a lista de presença, tá bom? E aí vocês acessem aí no chat o link de presença para a gente garantir a carga horária, ok? Vai lá, Leandro. é porque como a Ana Lu também. Na verdade, eu vou falar em nome da Ana Lu, porque ela está aqui, tadinha, falando que o áudio dela e o vídeo estão com problema, mas porque ela traz uma questão muito importante para a gente pensar, que aí vai se conectar a uma coisa que também é ao que Flavinha colocou. Uma coisa, dentro dessas visualidades, é quando a gente tem aqui uma série de artistas falando, através das suas imagens, sobre essas pessoas. E a Ana Lu coloca muito bem isso, que não está na hora da gente também começar aí eu falo a gente, né, abusadamente aqui, mas quando a pessoa do campo, a pessoa do interior, a pessoa da roça vai se retratar e vai se colocar também nessas imagens e vai trazer à tona essas visualidades que falam de si mesmo. Então, essa é uma questão que a Ana Lu coloca, e aí eu quero provocar vocês aqui em mais uma coisa, tá? Arte é política. Arte, aí minha companheira de arte está aqui, a gente sabe que, por isso que eu comecei dizendo que o nosso trabalho não é um trabalho decorativo, porque lá atrás, a ideia lá atrás da educação artística era de um trabalho insípido, de reprodução, de cópia. Por isso que vocês já devem ter visto algum colega de arte falando assim, eu não vou fazer mural, não. Eu não vou fazer determinada coisa, não. Eu não vou participar ali de uma coisa que a outra disciplina está me chamando para fazer. Arte é poder. Se na escola, como a Flávia já colocou aí, a gente esvazia esse discurso, mingua esse discurso, coloca essas pessoas relegadas a esse lugar, e a participação da nossa área de conhecimento é diminuída e enfraquecida pela própria instituição onde a gente está, gente, isso é projeto, enfraquecer a arte e enfraquecer o discurso e o poder que a arte tem, a capacidade que a arte tem de denunciar, porque isso que eu trouxe aqui para vocês agora, que agora eu posso falar, é um trabalho de denúncia. É um trabalho de expor a mazela, o que não está bom, o que não é legal, o que é injusto. O que é injusto. A arte tem o poder de denunciar as injustiças. E por que as nossas escolas não encaram esse discurso e fazem com que os seus alunos produzam essas imagens e não trazem os professores de arte para essa conversa? E por que o trabalho da gente é reduzido a isso? Então, assim, isso aqui é uma reflexão que a gente, no campo da arte, a gente sempre faz. E digo mais, cadê os sorrisos nessas imagens? Onde estão as coisas boas que são oriundas do campo? De onde vem a comida que a gente come? De onde vêm lá as nascentes das águas de onde a gente bebe? Então, assim, é uma conversa para a gente fazer e é uma reflexão para a gente fazer urgente. Qual é o lugar e a participação da nossa área de conhecimento na escola? Por que a gente ainda insiste em uma visão colonialista, ou colonizada, quero dizer, desses saberes e desses conhecimentos? E por que a arte continua hoje, ainda hoje, relegada a esse lugar? Então, assim, vamos pensar. Vamos pensar. Que é a professora Érica Moreira, depois eu estou inscrito. Oi, gente, boa tarde novamente. Deixa eu ver se minha internet tá boa para eu conseguir ligar. Vai ter uma agregada aqui assistindo também. A Helena está imensa, gente. Bom, assim, eu quero agradecer essa roda de conversa, esse momento de interação, esse momento de diálogo. Eu acho que esse momento que a gente está vivenciando, né, de crises
e principalmente as nossas incertezas, eu acho que a possibilidade de a gente fazer essa interação, mesmo que virtual, é um momento também, aí eu vou fazer um gancho na fala do professor Leandro, de pensar e da gente possibilitar a estratégia aí, né, nesse campo político. Então, parabéns, professor Leandro, pela fala. Eu não conheço a parte da arte, né, o que eu venho trabalhando um pouco ainda, né, nessa incipiente, nesse grande tema que é o rural e as ruralidades, né? Eu sempre falo que a importância de entender o rural e as ruralidades é a gente valorizar as pessoas, os valores, os modos, as práticas, né? A vida. E aí, nessa sequência de imagens, realmente você vê pessoas, mas retratadas a partir de quem, né? E esse gancho que você colocou de fora para dentro, né? Ou mesmo a ideia de ver o rural como uma negação da cidade. Então, a gente tem que fazer essa reflexão, né? De entender o rural a partir da valorização do rural, a partir das suas particularidades, da relação, e não a partir da cidade. Não nesse olhar, acho que teve uma fala de uma educadora que eu gostei muito, que ela disse, vamos olhar, fazer esse olhar o rural a partir das falas, das pessoas, né? Então, e eu, assim, fazendo um panorama rapidamente, né, dessas imagens, eu vejo como as cores, elas representam, né, essa questão da própria, da denúncia, né? Então, quando a gente fala, o próprio Sebastião Salgado, uma forma de explorar, né, de denunciar, desse posicionamento político, como ele vai chegar, ou seja, as imagens, as cores, elas retratam essa realidade. E aí eu também, assim, não é nem uma questão, eu acho que é mais um comentário da importância da escola e da importância das educadoras e dos educadores no momento que a gente vive todo o ataque à educação, no seu amplo sentido, né? E qual a importância de vocês, assim, vocês têm uma experiência gigantesca, porque vocês vivem o cotidiano, experimentam todas os desafios, né, de trabalhar. Então, a importância que tem a escola e a importância que tem a educação, né, para a transformação e justamente para resistência dentro de tudo que a gente vem vivenciando. E parabéns, assim, como eu fiquei até pensando nessas imagens, como trazer isso, né, para Helena. Eu tenho uma filha de 7 anos, e que ela mais gosta na escola é arte, né? Eu acho que a arte, ela fala por quê? Porque na arte ela possibilita ela interagir, ela fala, eu sou a Helena na arte, ou seja, ela reflete a vivência dela. Então, é só isso que eu queria comentar, no mais, assim, agradecer a oportunidade aqui de aprender pelo chat, de aprender com as falas, em cada momento, em cada roda, a gente acaba aprendendo, né? E eu acho que, nesse momento, aprender também é uma forma de resistência. Obrigada. Ô, mãe, você falou errado, não é chat, é chat. Tadinha, gente. A Helena é ótima. Bom, na minha... Obrigado, Érica, também pela contribuição. Meu olhar, assim, sobre essa dimensão da nossa live de hoje, nossa roda de conversa, ela aproxima aquilo que eu tenho plena convicção, que é da potência da arte enquanto transformação, da potência da arte. Aí acho que a Érica deu até uma diquinha para a gente aí sobre a preferência da Helena na escola pela arte, ou seja, a capacidade e a potência que a arte possui dentro do ambiente escolar, mas sobretudo porque ela extravasa os muros da escola, ela extravasa toda a dimensão de organização
de uma educação que é, em grande parte das vezes, coercitiva, que é um sentido de coerção. A arte, ela possibilita transitar em diferentes campos, em diferentes dimensões. E aí, quando a gente pensou nessa roda de conversa com a contribuição do professor Leandro, a gente imaginou que nesse período de pandemia, né, nesse período que a gente está vivenciando, que é um período de exceção, aproximar o olhar do território, né, que é o que a Érica mais me ensinou na disciplina de campo e cidade, que eu fiz com ela no mestrado, mas assim, de quanto a associar a arte enquanto potência, enquanto capacidade de mudança daquilo que a gente visualiza, enquanto a arte ela pode ressignificar diferentes olhares do território, que estabelecem relações de poder. Então, eu fico pensando, quando a gente fala escola do campo, educação do campo, a gente não tem ainda educação do campo em campos. A gente tem um modelo escolar. A gente não tem ainda... A gente tem uma reprodução de um conjunto de conteúdos que são totalmente urbanos, que em grande... Vocês estão me ouvindo? Que em grande medida a escola não se enche da realidade, porque ela tem um conjunto de conteúdos, e a escola ela reproduz um modelo que é esse baseado no urbano. Então, que a gente tem uma escola rural, ou seja, uma escola localizada na área rural. Quando a gente fala da educação do campo, a gente está falando da educação dos sujeitos, que é isso que a Michelle trouxe na fala dela. Que é a educação, quais são esses modos, quais são as culturas, quais são as dimensões dessa vida, da vida concreta, que chegam na escola, ou seja, que entram nos muros da escola, né? Então, assim, quando a gente pensou nessa roda de conversa, a gente pensou exatamente nesse diálogo que vocês já foram trazendo para o professor Leandro e que ele provocou a gente, e que a Flávia trouxe na fala dela, na Lu, né, a própria Iris, como arte, educação, território, escola, elas são indissociáveis, ou seja, são relações indissociáveis. Então, quando a gente fala de educação do campo, a gente não está falando de educação rural, educação com horta, com compostagem, com biodigestores. A gente está falando de uma relação campo-cidade, mas indissociável, sem dividir. Então, como é que a cidade aprende com o campo e o campo aprende a partir das sistematizações, da universidade com a cidade? Então, a gente está falando de relação indissociável. E eu acho que a arte, nesse aspecto, sobretudo nesse período de pandemia, a gente tem aprendido cada vez mais a importância e o lugar que a arte tem na vida da sociedade, sobretudo na nossa sociedade, né? O que a gente tem visualizado, o que a gente tem aprendido, o que através de diferentes modos e olhares de vida a gente tem aprendido nesse período. Então, eu queria mais uma vez parabenizar todos os educadores e parabenizar o professor Leandro, sobretudo em relação à excelente apresentação. Obrigado. Fabiana, pode falar. Boa tarde. Fabiana de Ecologia do curso de Educação do Campo. Estivemos aí conhecendo o Marcelo na live anterior, né, Marcelo? Sou a mesma Fabiana, tá? De ontem, né? Então, primeiro eu pedi 1000 desculpas porque estava numa reunião do colegiado do curso de Educação do Campo e era importante eu estar lá para e aí cheguei atrasada e aí eu peço 1000 desculpas a todos e principalmente ao professor Leandro por não ter assistido, mas eu falei, eu vou participar atrasada porque debate também é importante, eu vou ouvir aí todos. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu queria trazer uma contribuição. Vocês conseguem me ver? Eu vou mostrar algo para vocês. Vocês Sim, conseguem Fabiana. ver o que eu estou mostrando aqui? Levanta. E aí, dá o retorno, gente, senão eu não consigo ver. Tá vendo? Levanta só mais um pouquinho. Levanta só mais um pouquinho. Mais um pouco. Para trás. Fabiana, vendo e já babando. Então, Léo, isso aqui foi um presente de 2018, né? Eu chego a ficar arrepiada porque eu estou num projeto do Museu de Solos que nós temos aqui na universidade
espero que vocês possam conhecer. Eu sou apaixonada, até porque eu sou formada em solo, só que a minha é outra, né? A minha formação, eu sou doutora em ciências do solo, mas em relação à contaminação. E aí eu quis sair na área de agroecologia, ou seja, vamos não contaminar, né? E aí eu trago algumas reflexões, aprendi com vocês e com outros e outras, né? E aí isso me faz ser essa Fabiana que eu sou hoje. Então, o que é esse quadro? Esse quadro foi produzido por uma estudante, aliás, por 2 estudantes, que são do curso da Educação do Campo. Vou baixar um pouquinho, daqui a pouco eu volto com eles, se alguém quiser rever. Do curso de Educação do Campo, e eles são quilombolas. Esse quadro foi pintado com tinta feita a partir de solo, mas não qualquer solo, o solo do terreno do avô de uma dessas quilombolas. O que eu ia trazer não vou discutir, mas eu acho que, né, também acho que o tempo já está, mas assim, feito um quadro com tinta do solo. Isso aqui é um negro, um quilombola, né? E o solo é do quintal dessa aluna, um quintal desse quilombo. Então, utilizar a arte para discutir território, como eu ouvi a Érica falando, né? Eu cheguei no final da Érica, mais finalzinho da Érica falando, contribuir, do território, das intenções que esse território tem, a energia que esse território tem, né? Falar de agroecologia, falar de uma tinta saudável, porque essa tinta, ela é solo, terra, né? Em diferentes tonalidades e cola. Só isso, cola branca que a gente usa para colar papel, né? Diluída, se faz essas tintas. E criatividade, alguns com os dons para fazer uns traços mais delimitados, outros com nem tantos como eu, não tenho esse dom. Eu acho que é interessante. Era isso que eu queria trazer, não falar muito, mas mexeu comigo. Eu falei, eu vou trazer esse quadro para vocês, tá? Muito bom. Bem, a gente não tem mais ninguém inscrito no chat, não. Fabiana, parabéns pelo trabalho, pelo diálogo com as imagens. Já que não tem ninguém inscrito, eu gosto de falar, gente. Olha só, Karine Cadilho, gente, ela é minha chefe, minha colega de trabalho também, coordenadora geral do Departamento de Artes Visuais do Colégio Pedro II também. Estou feliz e agora eu fiquei nervoso de novo, eu estava calmo. Seja bem-vinda, Karine. Ana Lu colocou uma outra coisa aqui, que ela está aqui me pedindo para reforçar, que deixa eu ler aqui, que ela fala sobre a questão do protagonismo, que foi aquilo que eu mencionei anteriormente, né, na fala dela, do retrato dessas pessoas que são subjugadas e do anseio pelo estímulo e reconhecimento da arte que nasce do homem do campo, pela própria pessoa do campo. Então, assim, eu quero estimular vocês e provocar vocês agora nesse sentido, de que nós somos autores da nossa história. A gente pode contar a nossa própria história, a gente não precisa que alguém conte a história para a gente. E quero também aqui mais uma vez falar que a nossa área de conhecimento, o nosso campo de estudo de artes visuais, ele é um campo que é poderoso. E não deixem de levar em consideração o fato da arte, como a colega falou a respeito do contexto da ditadura, e isso é projeto, isso já é antigo. Eu me preocupo muito, gente, quando a gente fala sobre a importância da arte. Se a gente olhar, aí sim, se a gente olhar para fora e olhar para as outras culturas, como, por exemplo, olhar para as culturas indígenas, a arte faz parte da vida. Você não vê nenhum indígena dizendo que é importante ele fazer uma pintura, é importante ele fazer tal coisa. A arte faz parte da vida. Então, a gente trazer esse debate para a sala de aula,
a gente trazer esse debate para a escola, a gente estimular a criação de novas imagens, a gente trazer as imagens que não somente as imagens que são de origem de outros países, de outros lugares, mas a gente falar das imagens que são produzidas aqui. E por isso eu estou encantado, Fabiana, eu quero muito conhecer melhor esse trabalho. Assim. A gente aqui no colégio, a gente faz pintura da cor da pele, a gente faz com cada criança ali a produção da tinta até ela achar a tinta da cor da pele dela. Inclusive, o bendito do lápis cor de pele a gente problematiza para falar desses processos identitários. Muitos, eu estou vendo os sorrisinhos aqui, eu acho que tem gente que sabe do que eu estou falando, como que esse trabalho ele é importante no fortalecimento dessas identidades. Bom, eu tenho um convite para vocês, uma provocação para vocês aqui também, que a gente fez um formulário, um formulário que é voluntário, vocês participem, eu vou ficar muito feliz de poder ver isso, conhecer isso. Eu quero ver as imagens que vocês produzem. Então, nesse formulário tem ali umas informações importantes, porque é importante para contextualizar, e tem 3 perguntas ali nesse formulário, e também se pede para que, eu peço ali para que vocês enviem até 2 imagens sobre o seu olhar, principalmente para quem mora em área rural, o seu olhar sobre essa sua área rural, o seu olhar sobre a sua casa, sobre a fachada da sua casa. Vocês viram aqui várias imagens e já tem aí umas inspirações. Mas e aí pode ser fotograficamente, porque aí o uso do celular pode dinamizar isso, da câmera fotográfica, mas pode ser um desenho, pode ser uma pintura, e aí vocês vão enviar essas imagens para a gente poder ver, conhecer e dar visibilidade para esse trabalho, que fala dessa imagem de autoria da gente mesmo. Então pode ser um detalhe da sua casa, pode ser a fachada da sua casa, pode ser a sua rua, pode ser o seu bairro, dependendo aí como é que está a situação para poder ou não sair dentro disso tudo que está acontecendo, mas eu queria... A gente teve um debate aqui, hoje cedo a gente estava refinando o formulário, e é um jeito da gente colocar na prática, como bons professores que somos, colocar na prática essa ideia de produzir uma imagem que fale desse lugar. É voluntário, enfim, vocês fiquem à vontade. E a gente estava observando que para enviar essas imagens, vocês precisam logar com a conta do Gmail. Quem não tiver Gmail, mas quiser ter acesso ao formulário de alguma outra forma, enviar essas imagens de alguma outra forma, fiquem à vontade, que aí Marcelo e Cida vão viabilizar isso aí com a gente, mas vai ser muito legal. Eu acho que eles acabaram de disponibilizar o formulário aí. Eu vou ficar feliz de conhecer o jeito de ver de vocês e o que está por trás dessas imagens aí. Tá bom, gente? Acho que é isso. Eu quero agradecer muito. Eu estou extasiado. Estou muito feliz. A Fabiana, ela quer falar ainda um pouquinho. Gente, me empolguei. Desculpa. Olha, imagina que eu nem assisti a Brasil do Léo. Vocês conseguem ver? Só uma questão, falando de arte e de território e trazer a realidade... Eu lembro que, bom, eu sou da Bahia, moro no Rio há 20 e alguns anos, a esposa é do Maranhão, e nós temos um projeto bem simples, mas é de educação lá no Maranhão para as crianças, que é no interior. E eu sempre fico indignada porque a gente só vai lá a cada 2 anos, né? E a gente não consegue acompanhar o projeto, professora e tudo, mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas sim... fazer a educação o mais próximo da vivência deles. São agricultores. E o que eu acho interessante é que o meu esposo, ele é filho de um agricultor ainda ativo, aposentado, mas trabalha. Não tem como um agricultor não trabalhar, né? Vive disso, nasceu para isso. E o que acontece? Esse agricultor, ele foi a casa dele, hoje ele já tem casa de tijolo, mas ele sabe construir. Ele faz a porta de folhas, né? Ele faz a esteira, ele faz vários utensílios e nenhum filho e nenhum neto sabem fazer. Sendo que os netos não sabem nem que o avô sabe fazer.
E eu falei, isso eu não aceito. Eu pode ser o filho dos outros, mas os filhos vão saber o que é que o avô sabe fazer, né? O que já fez, mesmo que eu faça. Então, eu vou trazer rapidamente algumas coisas para você. Isso aqui, dá para ver? Chamamos de cofo. A gente usa hoje. Ele fez uma miniatura para que eu leve para a aula de agroecologia no Rio de Janeiro. Então, tinha que ser pequeno para caber na mala e para eu, né? Isso está dentro de uma caixa, gente. Então, vocês imaginam, eu sou a louca que carrega as coisas do Maranhão para o Rio de Janeiro. Tem isso aqui que as pessoas hoje usam como enfeite. Vocês conseguem ver? Mais para cima, mais para baixo? Então, para cima. Toda, gente, porque eu não consigo me ver aqui, acho que o chat está ligado, peraí. Só que isso aqui, que é... Bom, acho que agora eu consigo. O que isso aqui, que é um utensílio que as pessoas enfeitam, hoje colocam nos restaurantes, nas paredes, isso as pessoas, as mulheres usam. Tá, arroz, isso eles usam normalmente. E livro nenhum fala isso. Então, isso aqui isso aqui é arte, né? Infelizmente, só uma pessoa faz essa arte lá, né? Vive disso. Não, agricultor e também faz essa arte. Mas, assim, as crianças têm isso como algo normal. Isso em nenhum momento é trabalhado como algo da realidade delas. E que é um utensílio, é uma arte... E é utilizado pelas mães, pelos avós também utilizam. Isso aqui é a coisa mais frequente. Vocês vão até dizer assim, gente, dá para vocês verem. Eu estou conseguindo me ver aqui. Eles usam para abanar, para acender o fogo, a carvão. E toda casa tem. Isso é a realidade de todas as casas. Sabe? Eu uso aqui no Rio mais por causa do calor de Seropédica, vocês sabem como é, né? Ninguém merece. Mas isso é algo que eles usam. E vocês podem buscar que todas as mães, avós, tataravós, quem da família de vocês usou. Esse é simples de fazer. Não sei se eu sei reproduzir, né? Mas, assim, eu tentei lá aprender e coloquei meus filhos para aprender, que eu falei, se vocês não veem a realidade dos seus avós, escola, vocês vão ouvir direto com os avós de vocês. Então é isso só, eu juro que eu não vou falar mais. Obrigado, Fabiana. Obrigado pela contribuição. Muito bom. Sem mais delongas, a gente queria agradecer esse rico espaço de debate, de diálogo. Queria agradecer ao professor Léo. Queria agradecer a todas as professoras, artistas visuais que estão aqui, professora Érica, Ana Keila, professora Fabiana, Iris, Michele, a todos vocês que contribuíram nesse debate, que contribuíram com esse momento tão difícil para todos nós, para todas, mas que a gente continua ressignificando o nosso papel, dizendo a importância da educação, de educadores comprometidos com a mudança, educadores comprometidos com a transformação da vida para melhor, e dizer que a gente tem uma programação de agosto, com a presença do Armênio Schmidt, que foi secretário no período Lula, do governo Lula, foi secretário de diversidade da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Ele já confirmou a presença na nossa roda de conversa no final do mês. A gente vai ter também a contribuição da professora Flávia, do Pedro II, que vai contribuir com a gente no debate sobre inclusão, né, inclusão escolar, que vai ser na semana, se não me engano, na segunda semana do mês de agosto, e dizer que esse espaço de roda de diálogo, de conversa, é um canal de comunicação, mas, sobretudo, para a gente pensar, né? Sobretudo que estimule a gente cada vez mais a nossa reflexão enquanto docente, enquanto ação política, aquilo que o professor Leandro chamou a atenção,